galera, boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação, seja através do IPTV, seja através do YouTube, não importa, mas nós estamos conectados, estamos juntinhos e o que interessa é isso. Tudo bem com vocês? Sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação, você já sabe. E hoje, 8 de julho, deixa eu ver, que eu tô com a mania, viu, Maior, nesses últimos dias, de trocar data. Tem hora que não, tá certo, hoje é 8 mesmo. 8 de julho de 2022, está se aproximando aí o período de férias. Estamos começando a sentir o cheiro. Já começou a sentir o cheiro, Maior? Eu já comecei a sentir. Inclusive, agora há pouco, estava conversando com minha esposa sobre isso. É importante. Gente, presta atenção. Não é que as férias vão acontecer por... Não, é porque não há quem aguente. O corpo não aguenta, o corpo pede descanso. Ninguém consegue trabalhar ininterruptamente. Você tem que desligar e passar a ter um momento de tranquilidade, de paz, sem pensar naquilo. Do contrário, explode, é como uma panela de pressão, né? Se você bota muita água na panela de pressão, ela explode. Se você deixa a água secar, ela queima e explode também, que acumula muito gás. Que a função dela é essa. Então, do mesmo jeito é o corpo. A gente tem que ter um pouco de cuidado, gente. Férias são importantes. Beleza? Mas até lá, e eu digo até lá porque é terça-feira, né? Até lá, nós precisamos ministrar a nossa aula de revisão. E na nossa aula de revisão, hoje a gente vai trabalhar ideias evolucionistas e evolução biológica. Então, aí, no primeiro momento, o que nos importa aqui, não é? Segunda série do ensino médio, é exatamente tratarmos aqui, tá? De um conteúdo sobre genética das populações. É isso que interessa pra gente. Genética das populações. Então tá aí. Esse conteúdo é importante. Nós vamos começar falando sobre a genética das populações lá do básico, sem muita pressa, para a gente poder ter uma noção exata, não ficar atropelando conteúdo. E é uma coisa que você já tem que saber. Estuda, na verdade, pessoal, o comportamento da frequência, tá? O comportamento da frequência dos genes. É isso. Estuda o comportamento da frequência dos genes. É isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Comportamento da frequência dos genes. Tá aí. Em uma determinada população, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, de maneira que essa frequência pode acontecer 3 coisas com ela. 3. Quais são essas 3 coisas? Vamos lá. Essa frequência, ela pode aumentar. Nós vamos tratar sobre isso aqui. Essa frequência, ela pode diminuir. E essa frequência pode permanecer constante. Então, atente bem para o que eu estou colocando para você. 3 coisas
né? 3 cositas, como dizem aí a galera aí do espanhol, né? Professor List, quem dá aula aqui é o List, Maior, pronto. O List aí, cositas, né, que ele chama, galera lá do espanhol. Então, 3 coisas podem acontecer. Quais são essas 3 coisas? Pode ocorrer um aumento na frequência desse gene, pode, claro, ele pode aumentar. A frequência desse gene pode diminuir também, né? Também pode diminuir. Ou a frequência desse gene pode permanecer constante. Tranquilo? Tranquilo. E aí, é exatamente nessas variações do que pode ocorrer que a gente consegue fazer um estudo, né, com relação a essa frequência. Beleza, galera? Tranquilo? Então, aí é um ponto importante. Bom, aqui eu coloquei assim, ó. Se houver mudança na frequência, é porque está havendo indício de que está ocorrendo a evolução. Show? Show. Se não houver mudança na frequência, é indício de que a população não está evoluindo. Tá? Então, eu tenho de imediato logo essa situação. Pode acontecer, então, essas 2 situações. Por quê? Porque a outra saída é para a gente poder entender que a evolução está ocorrendo quando eu não consigo aplicar o teorema, que eu vou já mostrar para vocês. Tá? Mas antes disso, vamos entender aqui o que é população. Né? Vamos entender aqui o que é população. Gente, população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Eu quero destacar isso aqui para você, galera, porque realmente é importante. Então, é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Pronto. Isso é população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Certinho? Show de bola. Aqui eu coloquei 2 imagens. Aliás, cada uma mais bonita do que a outra. Aqui uma abelha, uma sociedade de abelhas. E aqui os ipês amarelos. Mas olha, isso aqui é lindo, cara. O ipê amarelo, obviamente você já viu. Aliás, isso aqui é constantemente retratado, né? As pessoas fazem fotos e tal. Moço, isso é lindo demais. É assim uma coisa absurdamente linda. O ipê amarelo é lindo demais. Aliás, tem ipê de todo jeito, né? Branco, roxo, amarelo. É lindo demais. Então, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, quando você tem indivíduos de uma mesma espécie, você tem uma população. Beleza? Tranquilo? Está claro isso? Está bem explicado? Muito bem. E o que a genética de população faz mesmo, professor? Ela estuda exatamente o mecanismo de hereditariedade no nível populacional. Ela estuda a frequência dos genes de uma determinada população. Tá? Levando em conta o quê? Levando em conta aquela população como um todo. Claro, você não consegue fazer um estudo em toda ela. Não consegue. Não dá, não tem condição. Não tem condição. Mas você consegue fazer uma análise
Baseando-se em quê? Baseando-se numa amostra da população. E isso você consegue. Fácil, fácil. Tá certo? Consegue muito fácil. Professor, e o que é esse tal pulgênico? O que é isso? Pulgênico. O que é este pulgênico? Vamos lá, vamos saber aqui o que é esse cara. Vamos saber o que é esse cara aqui. Tá vendo esses meninozinhos aí? Meninozinho do buchão, meninozinhos lindinhos, que apresentam algumas características aí. Professor, meninos são parecidos. Tudo bem, a gente consegue identificar uma ou outra característica diferente. Mas, no geral, são muito parecidos. Eu diria até que são irmãos. De certa forma, até são mesmo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, galera. Vamos lá. Esses meninos aí, eles são asiáticos. Como é que você sabe, professor? Só porque foi o senhor que fez o slide? Não, não. Não é por isso, não. Na verdade, eu sei que eles são asiáticos pelas características. Tá vendo os meninozinhos aí? Olha lá. A maioria, pele mais clara, cabelinho pretinho, lisinho, para baixo. Todos eles têm o cabelinho para baixo. Estão prestando atenção? Olhinho puxado. Papai, olhinho puxado. Né? Já típico deles. Isso é o que a gente chama de pulgênico. Se eu tiver que explicar para você o que é pulgênico, eu vou dizer que o pulgênico, na verdade, ele é um conjunto de genes que caracterizam uma determinada raça, um determinado povo. Que são genes, que é uma reserva gênica, de indivíduos que são muito típicos de uma determinada região, um determinado local, determinada cidade, país, o que seja. Professor, mas o brasileiro não tem, não. Volta para mim aqui, Maior, por favor. O brasileiro não tem. Filhinho, o brasileiro não tem por um motivo. A nossa colonização foi feita por povos de todo lugar. Ó, para cá vieram portugueses, ingleses, alemães, africanos, italianos. Falei alemão? Falei, acho que sim, senão estou botando agora. Vocês estão percebendo qual é o resultado dessa mistura? Que, aliás, mistura esta que é boa para nós. Ela é boa para nós. Veja por quê. Quanto maior for a variabilidade genética de um determinado indivíduo, determinado povo, de uma determinada população, melhor será para aquela população. Melhor será para aquela população. Tranquilo? Raciocinemos um pouco, presta atenção. Imagina o seguinte, um africano casa-se com uma alemã. Um alemão casa-se com uma portuguesa. Aliás, japoneses que se diz isso. Por sinal, o Brasil é o país que tem o maior número de japoneses fora do Japão. É o Brasil. Não é? É o Brasil. Então, presta atenção. Imagina aí um alemão cruzando com uma japonesa. Esses indivíduos terão características bem diferentes, bem misturadas. E é essa mistura que que gerou, vamos dizer assim, né? Isso que a gente tem hoje aqui.
Cara, o Brasil é massa, meu irmão, por isso. Justamente porque há uma variabilidade genética bem maior do que esse povo aqui asiático. O povo asiático tem um pool gênico, uma característica que é deles. O africano também tem. O sueco também tem. Concorda comigo? O ucraniano, o russo também tem. O brasileiro não. O brasileiro é misturado demais. E isso é bom para nós. Põe na tela, por favor. Então, o que é pool gênico? Resumindo, pool gênico, eu posso chamar de pool gênico a cada população que tem um reservatório de genes que lhe é particular, quer dizer, é daquele povo ali, não é de qualquer um, é daquele povo. Quer dizer o seguinte, que se um asiático desse, tá certo? Cruzar, por exemplo, com uma africana ou com uma asiática dessa, cruzar com um africano, meu amigo, vai gerar indivíduos com características bem diferentes. Que não aconteceu em muitos países, mas aconteceu aqui conosco. Aconteceu aqui conosco. Beleza? Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Já sabe o que é pool gênico? Então vamos aqui comigo. Olha aí, ó. Vamos conhecer então o chamado princípio de Hardy e Weinberg. Dois cidadãos, um inglês e o outro alemão, tem nada a ver um com o outro. Chegaram a essa conclusão separadamente, tá? Godfrey Hardy e Wilhelm Weinberg. Esses caras chegaram a essa conclusão. Conclusão de quê, professor? De que é possível fazer o cálculo. Olha, eu estou falando de cálculo, gente. É possível fazer o cálculo, sim, de indivíduos numa determinada população para saber se os genes daquela população estão em equilíbrio genético, o que eles chamam de equilíbrio genético, eu vou já dizer o que é, se estão aumentando ou estão diminuindo. Presta atenção no detalhe, né? Presta atenção no detalhe. Professor, mas peraí, eu posso aplicar esse teorema deles em qualquer população? Resposta, óbvio que não. Não pode, gente. Você não pode aplicar esse teorema de Hardenberg, em qualquer população. Não dá. E por que não dá, professor? Porque para eu aplicar o teorema, é preciso que existam algumas condições que a gente chama de condições de equilíbrio, que eu só consigo obter se eu tiver uma população com algumas características que eu não encontro em populações naturais. Eu não encontro. São características que eu não encontro em populações naturais. Como eu não consigo encontrar em populações naturais, então evidentemente que eu não vou conseguir aplicar o teorema em populações naturais. Em populações naturais, não. Eu, para poder aplicar esse teorema, eu preciso fazer o quê? Criar uma população, é uma população fictícia, uma população inventada, tá? Para que eu possa aplicar o teorema. E o que é que diz essa população? Essa população, para eu poder aplicar o teorema, ela tem que atender a alguns requisitos, não foi o que eu falei?
Pois é. Aí, nesta população, eu coloco os fatores de equilíbrio de Hardenberg. Aí sim, aí dá. Do contrário, eu não posso aplicar. Tranquilo? Tá bom, professor, beleza, entendi. Só que quando eu aplico o teorema, eu estou provando que essa população não evolui. Porque eu chego à conclusão de que essa frequência é constante. Quando eu não aplico o teorema, ou seja, a não aplicabilidade do teorema, implica numa coisa. E no que é? Implica em que esta população não, se eu não posso aplicar o teorema, ela só pode estar evoluindo. E quais são as condições para o equilíbrio? Primeira, população tem que ser grande, os cruzamentos têm que ocorrer ao acaso, não pode haver fator evolutivo, tais como seleção natural, mutação, migração, deriva genética. Não pode. Tá vendo que eu não posso aplicar um teorema desse, meu irmão? Me diz. Me diz como é que eu posso aplicar um teorema, tá certo? Em uma população que não pode ter mutação. Como é que eu posso impedir uma população de ter mutação? Me diz. Não posso. E agora nós vamos estudar cada um desses fatores isoladamente. Vamos começar aqui pela tal da população que tem que ser o quê? Pamítica. Maria, professor, nunca nem ouvi falar nisso aí. Sei nem o que é população pamítica. O que é isso aí mesmo? População pamítica. Gente, eu digo que uma população é pamítica quando essa população atende aos requisitos que eu acabei de falar. Ou seja, uma população grande, onde os cruzamentos acontecem ao acaso. Olha o que eu estou dizendo. População grande, aqui ó, população grande, cruzamentos ocorrendo ao acaso, de maneira aleatória, isenta de fatores evolutivos, tais como migração, mutação, seleção natural, deriva genética. Ou seja, se essa população tem todas essas características, então nós dizemos que é uma população pamítica. Tá certo? Nós dizemos que é uma população pamítica. Ok, entendi. Agora eu entendi o que é uma população pamítica. Muito bem. Já que você sabe, agora nós podemos conversar sobre isso. Tá certo? E nós vamos conversar sobre isso. Primeiro ponto aí importante, pessoal, falando de maneira bem isolada, né? Eu estou falando aí inicialmente de uma população, falar aqui da mutação. Primeiro fator que eu quero falar para você é sobre a mutação. Então esse é o primeiro ponto. É um ponto que eu diria extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então vamos lá. Mutação. Eu vou ler esse textozinho aqui para vocês, que foi extraído do filme dos X-Men, né? Foi extraído lá do filme dos X-Men, que diz o seguinte: mutação é a chave para a nossa evolução. Olha o que ele está dizendo. Aí ele diz, ó, ela nos permitiu evoluir de um organismo, de uma única célula, até a espécie dominante no planeta. Olha o que ele está dizendo. O processo é lento, e geralmente leva milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução
dá um salto adiante. Aí começa o filme. Tcharam! X-Men. O filme. Lembra, Maioli? Rapaz, tu é doido. É muito bom, meu patrão. Tu é doido. Primeira. Pois bem. Você está então diante do filmezinho ali dos X-Men. Show. Professor, o que tem a ver mutação? Você está vendo aí o Wolverine, né? O que tem a ver mutação aí? Mutação dos fatores que não podem acontecer no processo. E a migração? Eu não posso impedir alguém, por exemplo, gente, vamos combinar. Não posso impedir alguém de sair de um determinado lugar, vamos supor, de Fortaleza, para vir morar em Teresina. Não posso. Como é que eu vou impedir um cara desse? Ele é livre. Ele pode fazer isso. Eu não posso impedir. A migração altera, sim, a frequência dos genes. Imagina que tu tenha um lugar de 10 mil pessoas, onde 1.000 são albinos. Se 300 pessoas saem desse lugar, a frequência da população, a frequência de albinos naquela população, que era de 10%, porque é 1.000 de um total de 10 mil, diminuiu. Diminuiu. Tá? Então, vamos lá. Migração, outro fator evolutivo. Vamos para o próximo. Seleção natural. Teoria proposta por Charles Darwin, que seleciona aqueles indivíduos cujas características, cujas características são favoráveis. Ou seja, imagina você, a seleção natural, ela vai selecionar aqueles indivíduos que têm característica que lhes tragam vantagens evolutivas. É óbvio. Isso é lógico. Tá certo? Então, isso é um ponto importante. A seleção natural também é um fator evolutivo, que vai selecionar apenas aqueles que têm características próprias, tá? Muito bem. E a deriva genética, ou deriva gênica, na verdade, ela é o quê? É uma alteração, presta atenção, é uma alteração casual, abrupta, tá? Quer dizer, ocorre de maneira inesperada na frequência dos genes de uma dada população, ocasionada por uma catástrofe natural. Ocasionada por uma catástrofe natural. Tranquilo? Então, você pega uma catástrofe natural, por exemplo, um tsunami, que invadiu ali uma determinada área, varreu uma determinada área. E aí você pega essa tsunami e, diminuindo aí a população, a frequência de determinados indivíduos, né? E isso faz com que essa tsunami seja, sem dúvida, um fator importante. Seja, sem dúvida, um fator importante. Tá? Então, isso que eu estou dizendo, deriva genética, é quando você tem uma mudança abrupta na frequência dos genes de uma população. Mas de maneira causada por uma catástrofe natural. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer a aplicação, vamos conhecer e fazer a aplicação do chamado Teorema de Hardenberg. Teorema de Hardenberg. É isso que nós vamos fazer. Tá? É exatamente isso. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Admitamos que eu tenha o seguinte cruzamento aqui. Estou cruzando um indivíduo heterozigoto azão azinho com
com outro, também heterozigoto, azão, azinho. Muito bem. Deste cruzamento, eu estou gerando aqui 4 indivíduos diferentes. Quais são eles? O azão, azão, o azão, azinho, o azão, azinho e o azinho, azinho. Estou gerando aí esses 4 indivíduos. Por quê? Porque esse cruzamento gera esses 4 indivíduos. Tá? Muito bem. Daí eu tenho, somando esses caras e igualando a 100%, por que 100%? Porque 100% é a frequência de tudo, né, gente? É a frequência de tudo. Então eu tenho aí a junção, a soma de todos esses caras. 100%. Beleza? Então vamos lá. Eu posso ter esses carinhas de uma forma diferente, como eu utilizo, por exemplo, lá na matemática. Assim, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que é isso que eu botei para vocês aí agora. O que é importante que você saiba? Que na genética de populações eu não uso o azão e o azinho, o bezão e o bezinho. Não. O alelo dominante, eu uso a letra P. E o alelo recessivo, eu uso a letra Q. Tá certo? Alelo dominante, letra P. Alelo recessivo, letra Q. Então, se eu pegar esse cruzamento aí e botar isso daí em uma na equação de Hardenberg, nós vamos obter algo bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu dizer o seguinte. O princípio de Hardenberg diz: na ausência de fatores evolutivos, a frequência se mantém constante. As frequências se mantêm constantes. Beleza? Frequência gênica e genotípica se mantém constante. E numa população real, porque para eu aplicar o teorema numa população fictícia, é tranquilo. É daí que eu aplico o teorema de Hardenberg. Mas e numa população real é assim? Não. Numa população real posso aplicar o teorema? Não, não posso. Então vamos lá. Nem todas as populações são grandes. Isso é uma população real. Nem todas são grandes. Sempre tem fator evolutivo na parada. Não tem jeito. Os cruzamentos não são ao acaso. Não são. A maioria destas populações não está isolada. Então, galera, presta atenção. São características importantes e encontradas em uma população real. Encontrado em uma população real, tá? Então, presta atenção. Presta bem atenção aí. São características típicas. Uma população normal, comum, que você encontra, como a nossa, enfim, é uma população que tem essas características aí. Então, de modo que, numa população natural, eu não posso aplicar esse teorema. Para começar a história, eu vou ter que ter uma população com características inventadas, criadas. Beleza? Vamos lá. Bom, eu estou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz lá na outra. Esse é o mesmo slide, só que eu vou substituir aqui para vocês, ó. Azão vezes azão, azão ao quadrado. Só que azão, na genética de populações, eu uso a letra P. Então, aqui fica P ao quadrado. Mais azão azinho vezes azão azinho. Desculpa.
Azão, azinho, mais azão, azinho. Então, nós temos aí o quê? Nós temos a seguinte situação. Azão, azinho, mais azão, azinho, você tem 2 azão, azinho. Ou seja, azão, azinho, mais azão, azinho é azão representando P, azinho representando o quê? Tá? Azão representando P, azinho representando o quê? Então, azão, azinho é PQ mais PQ. Concorda comigo? É PQ mais PQ. Ou seja, azão, azinho mais azão, azinho. Então, é PQ mais PQ. Beleza? Tranquilo até aí? Então, eu vou botar aqui 2PQ. Pronto. Mais azinho vezes azinho, azinho ao quadrado. Só que azinho eu represento pela letra Q. Então, vai ficar Q ao quadrado. Tranquilo? Então, meu amigo, esta é a equação de Hardenberg. Tudo isso igualado a 100%. Pronto. Simples assim. Fácil de você entender, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso. Nenhuma dificuldade. Tá certo? Aí tá tranquilo, né? Muito bem. Vou passar, hein? Olha aí a aplicação clara, não é? No quadrozinho. Deixa eu mostrar que cruzamento é esse. Esse cruzamento é esse aqui, ó. Azão, azinho, cruzado com azão, azinho. Então, eu tenho F1. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor para chamar a sua atenção. Opa, só um minuto. Borracha. Tá? Aqui. E aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Pronto. É isso aí. Então, preste bem atenção. Isso que eu estou colocando está aqui nessa tabela. Eu vou destacar para você aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Tá aí. Claro que eu já sei que quem é azão, azão é P ao quadrado. Quem é azão, azinho é PQ. E quem é azinho, azinho é Q ao quadrado. Que está demonstrado aqui. Tá aí, ó. Tá demonstrado aqui. Galera, volta para mim aqui, Maioli. Nós vamos para o intervalo agora. É rápido. São 3 minutos. E eu volto na sequência. Você pode ir ao banheiro, tomar uma água e a gente volta já já.